Como joga Dudu? Mais um titular que o Atlético buscou na base. O Atlético ganhou mais um titular agora para o meio-campo. Dudu, um menino muito talentoso que a gente aborda nesse vídeo, é o nosso personagem. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o Vitinhos da Licane pra gente falar de um cara que, mais uma vez, reforça o que a gente falou no vídeo do Cauana. É a base trazendo as boas notícias pro Atlético, né, Vitinhos? Se Cauã Moraes se consolidou, se estabeleceu muito bem na lateral direita, como uma surpresa muito grande que veio da base do Atlético, o Dudu, se ainda não ganhou essa vaga como um titular, ele vai ter que ganhar. Pelo que ele desempenhou contra o São Paulo e contra o Paysandu nos dois últimos jogos do Atlético, ele tem uma possibilidade enorme de ser um titular porque dá uma dinâmica muito interessante. Acelera o jogo, aproxima as peças, dá muita qualidade e precisão aos passes no meio-campo do Atlético. É um cara diferente, tá? Apenas 19 anos. É muito diferente o Dudu, a gente explica agora. Peço seu like, tá? O like é muito importante, quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é relevante, mais ele divulga o conteúdo, beleza? E se inscreve no canal, tem bastante atleticano aqui, sei que pode ter muito mais, então se inscreve aí que ajuda e ajuda muito. Vamos começar a entender? E assim, é mais ou menos tudo o mesmo lance aqui no vídeo, tá? Mas com quês diferentes, com características pequenas diferentes, mas que mostram que o Dudu é um jogador que é muito interessante nessa combinação curta e assim, parece jogador de futsal, não para de se movimentar em nenhum momento, tá? Vamos lá, o Dudu contra o Paysandu, nesse momento, a condução de bola para o lado direito do campo, a quebra de pescoço para enxergar o Mendonça bem posicionado e o passe com a perna ruim. A perna direita muito preciso para encontrar o Mendonça em boa condição de jogo e conseguir quebrar uma linha para o Atlético. De novo, aqui posicionado e se aproximando, e aqui eu vou até mostrar as 4 peças do meio campo do Atlético muito próximas no lado esquerdo do campo. E o Dudu é o jogador perfeito para você trabalhar com superioridade numérica em pouco espaço do campo. Porque ele é um cara muito dinâmico, consegue tomar decisões de maneira muito rápida. E esse passe de primeira, e reparando o gato que ele faz, ele dá o passe de primeira, dá o gato para sair da marcação e volta a ser uma opção de passe interessante. Vai receber de novo a bola do Bruno Zapelli por aqui e aí gira o jogo para outro lado, com a perna esquerda. Nisso, ele já não para de se movimentar e vai formar esse triângulo com o Cauã Moraes e com o Lucas Beleze. Tava na esquerda, já tá na direita para ser opção de passe. Sempre tenta ser opção de passe. Olha aqui, muito próximo da jogada, vai receber, vai tentar um passe de primeira, a jogada não vai sair. A bola volta, o Zapelli recebe e agora sim, se liga na tabela e na movimentação primeiro para se tornar uma opção e a tabela que vai fazer o Zapelli e o Dudu para gerar a chance mais clara do Atlético na partida. Tabelinha muito rápida, o Zapelli corta bem a marcação, de perna esquerda bate cruzado, ela trisca a trave ali do Paysandu. Condução ele deu opção ainda pro Zapelli para receber essa bola, né? É impressionante. É que o Zapelli optou por chutar no gol, mas ele deu opção. É impressionante como ele dá essa opção, como ele consegue se movimentar muito bem para ser uma opção de passe a todo momento. Claro que não é um jogador perfeito, tem 19 anos. Essa bola era uma bola que ele poderia colocar o Viveiros com o campo todo para correr. E o Viveiros tem essa característica muito bem. Ele refugou, perdeu a janela de passe. Ainda assim, tem qualidade para encontrar outra. Olha o Mendonça se movimentando por aqui. O passe dele vai ser muito interessante. Se bem que um pouquinho nas costas do Mendonça, mas faz uma jogada muito boa. Ainda assim, não para de correr, não para de se movimentar. Tá lá na esquerda, vai identificar. Preciso me aproximar da jogada. Faz o corte por ali, recebe do Mendonça e agora sim, vai colocar o Viveiros em uma condição muito interessante de jogo. Ele atua em todas as funções do meio campo. Ele participa de todos os momentos da criação do jogo. Mais uma vez, próximo da jogada pela esquerda. O tapa de perna esquerda, a condução e o toque aberto por ali. Vai ultrapassar nas costas do jogador do Atlético, pela linha lateral. Ele vê que não vai dar certo. Retorna e vai ser uma opção de passe agora atrás do Steven Mendonça por ali. E vai receber essa bola muito bem. Coloca o passe para trás, continua a jogada para o Atlético. É um cara muito dinâmico, que dá opção a todo momento. É um passe e uma movimentação muito inteligente, para se aproximar do companheiro, para dar uma boa opção de passe. Cara, é impressionante. De verdade, um jogador com 19 anos e tamanha noção, visão de jogo e qualidade para fazer essa movimentação, né? E, Vitinhas, me chama a atenção nesses lances também a personalidade dele, tá? Porque assim, ele tá entrando num momento muito complicado pro Atlético. E o que você mostra aqui pra gente na análise, dele buscando a bola o tempo inteiro, e não só buscar, né? Fazer isso com qualidade também. O gato que ele deu ali é um jogador que lembra muito futsal, né? Sim. Como a gente até conversou em off aqui no vídeo.
Cara, esse gato é muito do futsal, né? Essa questão de jogar com a bola muito pertinho do pé, de se aproximar, e ele não perde essa característica mesmo num momento muito complicado, né? Onde você vê outros jogadores que se omitem. Sim. Né? É natural até para um jogador se omitir num momento desse. E um menino que tá vindo da base, com 19 anos, que tá conquistando seu espaço agora, mostrar essa personalidade, cara, é coisa de jogador fora da casinha, tá? É coisa de um jogador muito especial que o Atlético tem nas mãos. E assim, canhoto, né? Canhoto, uma qualidade muito grande pra dominar e conduzir essa bola. Então, já tem esse diferencial aí. Por ser um jogador canhoto que tem um trato fino. E mais essa questão de personalidade, assim, impressionante, cara. Isso me agrada muito, a capacidade dele de conduzir, né? Porque é um cara... E quando você joga muito curto... Vou dar o exemplo do Lucas Sacha, do Fortaleza, que a gente, inclusive, fez a análise, acabou não chegando ao Atlético, né? Mas é um jogador que tem esse jogo muito curto, de muita aproximação, mas zero condução de bola. É muito mais o passe, é muito mais a procura dos passes das opções assim. O Dudu não. O Dudu pode conduzir, tem um passe muito preciso e é impressionante como erra pouquíssimo passe mesmo. E essa personalidade dele, de se apresentar para jogar, de dar a opção, de pedir a bola a todo momento, de estar sempre se movimentando para dar a melhor opção do passe para o companheiro, é diferente. Isso torna ele um jogador muito diferente para a idade que ele tem. E aí, outro parênteses rápido aqui que você falou, né? É ele se apresentar para dar uma opção. Porque também seria natural ele não se apresentar ou não achar a melhor maneira de se colocar para receber essa bola. E ele já tem essa leitura muito rápido, cara. Sim. E daí entra naquela questão. Personalidade também é a leitura dele do jogo ali, do campo, né? Pra ele se colocar como uma opção. Porque muitas vezes você... Por exemplo, o Zapelli, naquele lance que você mostrou que ele fez a tabela, né? São dois momentos em que ele se coloca em condição pra desafogar o Zapelli. Exato. Ele vem pra uma tabela, depois se coloca de novo em condição pra receber essa bola. O Zapelli dribla e chuta no gol. Mas mostra de novo essa leitura dele muito acima do normal, né? E contra o São Paulo, em que ele teve muita necessidade de fechar o corredor da direita, muita responsabilidade defensiva, ele também vai bem. Vou até voltar um pouquinho esse lance pra mostrar. Ele tá fechando pelo lado direito, ele identifica o passe e se joga na bola. Dá o carrinho para tirar conseguir uma interceptação e tirar uma bola que entraria na defesa do Atlético. O Atlético vai roubar a bola e se liga. Condução para escapar do primeiro marcador e passe entre dois marcadores para o Juliano que tá livre. Ele enxerga muito bem esse tipo de jogada. Ele é muito preciso para fazer esse tipo de jogada. Mais uma vez, lado direito, levanta a cabeça, enxerga o Kardec em vantagem contra o Alan Franco por ali. É um passe, e assim, é um passe aberto para não dar tempo do Arboleda também interceptar essa jogada. É muito inteligente o Dudu nesse momento, né? Uma pena que o Kardec é um jogador que pouco consegue sustentar essa jogada. E dá o passe já dá a opção. Exato. Cara, isso é muito legal. Me agrada demais esse tipo de jogador. Ele dá o passe e repara... Ele não para de correr, ele vai já dar a opção nesse momento, já vai se aproximar da jogada, passa pelas costas do Kardec, aí o Benavides domina aqui, ele faz a movimentação de sair do meio da área e se aproximar de novo do lance. Ele não para de querer se envolver na partida, é o cara que gosta muito da bola, né? E aí, levanta a cabeça de novo, enxerga o Allan Kardec, uma pena a falta de condição física do Kardec. O passe era muito bom, pro Kardec atacar as costas do Alan Franco por ali. O Kardec não tem mais essa essa é a diferença qualidade. de um jogador que entende o espaço e ataca, né? Identifica o espaço e se coloca em condição. Como o Dudu já mostra isso, o Kardec, no momento, né, teve uma janela ali pro Dudu colocar essa bola, ele colocou muito bem, só o Kardec não foi, cara. Exato. E daí, assim, a movimentação é em conjunto, né? Claro. Pro passe acontecer, tem que ter a movimentação do atacante, né? E até como informação, o Kardec pede para não receber bola em profundidade. Ele já pediu várias vezes para os companheiros para dar só bola no pé dele. Porque ele não consegue chegar na bola em profundidade. É meio absurdo até você parar pra pensar nisso, né? Enfim, mais lances do Dudu. O Belez vai dar essa bola no fundo, o Dudu domina, vai fazer o princípio do terceiro homem com o Riquelme, que é outro jogador bem qualificado da base do Atlético, tá? O lance do Riquelme é muito bom. Um tapa pra direita, entre os dois marcadores, vai encontrar o Dudu, que dá essa opção de passe muito bem. O Dudu consegue dar um passe muito bom pro Allan Kardec, mais uma vez no pivô. De novo. Terceiro homem com Beleze, Juliano e Dudu. Ele consegue fazer uma condução para escapar bem da marcação e olha o passe que ele enfia para o Juliano. E aí o Kardec faz a boa movimentação, o Juliano vai enfiar uma bola e o Atlético vai perder a chance de gol contra o São Paulo no primeiro tempo também. Mais uma jogada muito bem criada pelo Dudu. Agora um passe de primeira de perna esquerda para colocar o Zapelli em boa condição. Recebe do Riquelme, passe para a lateral esquerda com o Fernando, fica como opção, carimba de novo e já dá a opção, já passa nas costas da marcação para receber de novo essa bola. Ele não para, cara. É um cara que não para, é um cara muito dinâmico, é um jogador muito interessante. Tudo isso coroado por esse gol contra o Paysandu. Ganha bem do Ramon Martínez, condução de perna esquerda e a bola muito próxima do pé, batida de perna esquerda, muito bem colocada no cantinho do Gabriel Mesquita, que não conseguiu chegar na bola. Assim,
é diferente, tá? Cara, e esse gol, acho que o pessoal, é difícil pro torcedor entender a dificuldade desse gol, né? Não tanto até na questão da condução, que também já é muito qualificado dele, né? Dele vir com o marcador, conduzindo rápido e bem pertinho do pé, mas o chute que ele dá, cara. Porque você conduzindo essa bola em velocidade, é muito difícil você ajeitar o seu corpo, sendo perseguido pelo marcador, né? Você ajeitar o seu corpo e conseguir colocá-la direcionada da forma como foi e também com a força que foi. Porque quando você tá em velocidade, você muitas vezes não consegue dar a alavanca para conseguir colocar força no chute. E ele faz isso e de uma maneira magistral, né? Dá pra até fechar pra gente mostrar exatamente isso. A bola tá muito próxima da perna esquerda dele. Ele vai dar um toquinho e na passada da perna esquerda ele já bate. Ele não tem tempo pra dar essa alavanca, como você bem comenta. É na passada. E é uma passada curtinha, com a bola muito próxima do pé. Pra ele direcionar e com força é muito difícil, cara. É um lance muito técnico, de jogador muito bom mesmo. E foi direcionado na bochecha da rede, né? Exato. Não à toa que foi gol, né? Porque o goleiro tava inteiro na bola. Você vê que a posição até do goleiro ali tava bem posicionado. E assim, ela vai quicar onde o Gabriel Mesquita vai colocar a mão, para ficar ainda mais longe do raio de ação do goleiro. É um gol muito técnico, é um gol impressionante para um menino de 19 anos. Vendo essa jogada, eu vou fazer questão de colocar de novo para vocês, tá? Essa condução de perna esquerda do Dudu. Eu não vou fazer a comparação. E a perseguição do adversário também. Exato, ó, foi intenso, bola né? pertinho do pé. Eu não vou fazer nenhuma comparação aqui, tá? Essa bola perto do pé de perna esquerda lembra alguém. Não estou fazendo nenhuma comparação, pelo amor de Deus. Mas esse lance lembrou, tá? Mas lembra, tá? Lembrou, não dá pra dizer que não lembra. A grande questão com o Dudu, e logicamente que isso é um exagero sem tamanho, né? A grande questão com o Dudu, gente, é que é um jogador de 19 anos, cara. E assim, você ter 19 anos, com a visão de jogo e capacidade de mapear espaço que ele tem, né? Levanta a cabeça toda hora, enxerga opções a todo momento. A vontade dele de se movimentar e dar opção de jogo a toda hora. A vontade dele de se envolver no jogo a toda hora. É tudo muito bom o que mostrou o Dudu e que defensivamente também não fica para trás, também não é um jogador que cede uma vantagem ao adversário. Inclusive jogou como volante, marcou como volante contra o Paysandu e não foi mal. Para mim, a única questão a ser trabalhada com o Dudu, e é natural porque é um jogador com 19 anos, é temporizar. É dar ritmo ao jogo. Toda bola que ele pega, ele acelera. Toda bola que ele pega, ele tá jogando muito rápido. Isso é muito bom dependendo do jogo. Tem momentos da partida que você tem que desacelerar, você tem que cadenciar um pouco, tem que cozinhar um pouco o jogo. E aí é um Dudu que ainda não fez isso pelo Atlético. Claro, a amostra é muito pequena também, mas é um jogador que gosta de acelerar e acelera toda hora. Quando entender que pode ter cadência, que pode ter tranquilidade, pode ter calma para jogar também, e aí ele acelerar quando for necessário, ele fica imprevisível. E aí o teto é muito, muito, muito alto e acho que ilimitado para um jogador de só 19 anos que tem a qualidade que ele tem. Camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 em vários momentos também, passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira, é um prospecto observado mundialmente nos campeonatos de base, Copa do Mundo de Sub-17 também, ele foi titular da Seleção Brasileira, inclusive acho que o Estevão estava nessa Seleção Brasileira em que ele foi 10 e capitão. É um jogador diferente, ainda não tinha mostrado esse brilho pelo Atlético, até pela questão física, evoluiu fisicamente também para essa temporada, e assim, qualidade, tá? Eu gostei muito e assim, é o jogador que eu gosto de ver jogar. Dá opção a todo momento, pensa muito bem o jogo, é um jogador impressionante, tá? E é uma pena, né, Vitinho, desse momento ser tão ruim. Talvez, assim, pelo momento ruim, ele esteja sendo lançado também de uma forma meio precoce. Não é precoce, porque ele já mostra que tem muito preparo. Sim. Mas talvez tivesse mais opções, fosse aquele Atlético de 2, 3 anos atrás, com mais opções, ele não seria utilizado. Sim. Mas não deixa de chamar a atenção a forma como ele chega no time principal e se afirma. Tudo bem, é meio precoce falar que ele se afirma, porque são poucos jogos. Claro. Mas ele já mostra uma qualidade muito grande, uma esperança para o torcedor. A gente já conhece ele da base. Né? A gente já fez aqui uma análise do João, treinador. O João Correia. O João Correia. O João Correia, que está aqui inclusive no nosso canal, né? Quando verdade. Ele assumiu a equipe ali por um breve período, mas a gente já fez a análise dele, do trabalho na base, a gente já conhecia os meninos ali, tanto ele quanto o Riquelme, o próprio Cauã Moraes mesmo. São meninos que já vêm sendo preparados para serem utilizados. Isso aí, o trabalho de base do Atlético é muito bom. Mas talvez a oportunidade só tenha chegado para ele porque não tem tanta opção. Pela necessidade. Pela necessidade. E aí tá errado. O jogador de base tem que ter uma transição planejada. Não pode ser algo, preciso do cara, põe o cara pra jogar. Tem jogador que não vai dar certo. E você vai acabar queimando o jogador dessa maneira, como talvez tenha acontecido com o Arthur Dias, que fez o pênalti contra o América Mineiro. Agora,
Quando o jogador dá certo, aí é muito legal de ver. O Cauã deu certo, muito certo. O Dudu tá dando certo também. Minha opinião, tem que iniciar a partida contra o São Paulo nessa quarta-feira na Copa do Brasil. Assim, não existe um mundo, depois dessa atuação dele, um tempo inteiro contra o Paysandu, em que ele qualifica demais o jogo, não existe um mundo em que o Dudu possa ser reserva do Atlético na partida contra o São Paulo, tá? E assim, dar sequência. Por quê? Na função, tá desempenhando mais que o Mendonça, que tem feito a função e não combina tanto, pelo menos na minha visão de jogo, com essa função de o meia-direita, o cara da articulação do jogo, é mais o jogador de atacar espaço e finalização de jogada, tá? Ele é um jogador que tá mostrando, pelo menos nesses últimos 2 jogos, mais do que o João Cruz, por exemplo, que seria uma opção, muito mais do que o Juliano, que é uma opção. Então, assim, bola por bola, tem que jogar, tem que ser titular do Atlético. E é muito legal ver o surgimento, né, do menino tão bom assim, né? Mais um jogador que vem aí da base do Atlético. Uma pena o momento realmente não ser tão favorável dentro de campo, mas é um menino que traz esperança ao torcedor. E eu já peço pra você que tá acompanhando esse vídeo, o que você acha do futebol do Dudu e também o que você pensa das nossas análises aqui no nosso canal. Te agrada? Você gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve no nosso canal, dá esse apoio pra gente. Também curte o vídeo, né, que é muito importante contar com o seu apoio. Fala aqui nos comentários a tua opinião. Tem uma playlist só com as análises do Furacão para você maratonar aqui no nosso canal. O Atlético sempre é pauta toda semana aqui no nosso canal. Você é muito bem-vindo. Se quiser ser um membro aqui também, você é muito bem-vindo para apoiar o nosso projeto também financeiramente. E um projeto independente como o nosso precisa do seu apoio. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.